Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 272 e minguando até 1018 dias, 12 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Movimento das Línguas, gloriado com o Anticristo, quinta parte. Muito interessante, muitíssimo interessante tudo que está sendo dito. Eu sempre coloco na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo o que está sendo dito. É muito importante vocês acompanhar as expressões para que vocês possam deixar de ser essa vítima social. É muito interessante. Se vocês fizerem isso, vocês nunca mais serão uma vítima social, ok? Se inscreva no canal, sinaliza o vídeo. Isso é importante. Vamos para esse quinta parte desse blog diário, certo? Vamos dar a continuidade. No blog anterior, eu estava tendo dito que Satanás ele habitava no nosso interior com uma crise, digamos, uma crise nervosa, né? Muito sentava no trono com suas emoções, né? Tentando julgar os coletivos, aqueles que dependiam do reino. Muitos, né, tenho que dizer que muitos, dessa forma que governava com grande conhecimento e de uma certa forma eles os propósitos de uma certa forma para trazer um reino, ela tinha que ter vindo de todas as formas, porque as inconsciências, né, aquela guerra emocional, ela é ruim de todas as formas. Mas é que eu quero que você entenda, aquele juiz era necessário, muitas das vezes também, tinha aquela funcionalidade naquele tempo, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, rapidinho, sem antes Satanás ele habitava no nosso dentro do nosso corpo, dentro da nossa origem, e hoje está tudo vazio. Agora ele vai para fora, como luz, como palavra, certo? Essa palavra aqui é uma imaginação para o corpo. Aí vamos entender mais de novo, vamos entender, vamos repetir de novo. Cristo é a negação do poder de Deus, certo? E o anticristo é a negação do corpo físico e emocional, certo? Cristo é a negação do poder de Deus e o anticristo é a negação do corpo físico e emocional. Mas você entenda que antigamente ele o nosso corpo estava contaminado. Nós governávamos, por exemplo, esses corpos governavam pelas emoções. Ele fazia intriga pelas suas emoções, não tinha razão. Mas hoje ele está limpo, ele vai para fora do corpo. Ele vai para fora do corpo. Então ele está limpo, certo? Ele vai para fora do corpo. Se ele vai para fora, aí ele pode ser ou uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Aí não importa se é anticristo, se não é, porque hoje geralmente todos os corpos estão sendo gloriados com o anticristo. É ruim quando ele está sendo gloriado pelo anticristo, quando eles estão fazendo as suas próprias vontades, as suas próprias emoções, levando de novo à prisão desta origem que Deus criou. O que é levar à prisão dessa origem? É você trazer um espírito negado para dentro dele, tendo isso como verdade. Por exemplo, como que Satanás vem morar dentro das inconsciências? Porque ele vem, a inconsciência, ele vai aqui para dentro aqui, eles trazem Satanás aqui para dentro.
Ele traz esse sentido desses conhecimento aqui para dentro. O conhecimento que Deus negou Jesus, por exemplo, ele traz aqui para dentro. Como que ele traz? Emocionalmente, ele traz essa confusão do sacrifício do corpo vivo, traz Jesus e coloca ele aqui dentro como vida. É emoção, certo? É emoção que eles estão trazendo, é crise. Por que que nós sabemos que é emoção? Porque houve um sacrifício, porque houve uma rejeição, né, um corpo sofreu, ele foi castigado, ele foi amaldiçoado pelas suas nações, por exemplo, né, por todos, ele foi amaldiçoado por todos. Se não fosse se não for pelos atos conscientes, é pelos inconscientes que aceita isso dentro dele como um bem. Mas aí ele vem morar dentro deles, porque eles não têm ciência, eles não têm essa ideia de jogar para o relacionamento social, de relacionar as coisas lá fora. Esses julgamentos, essas coisas que vêm habitar, elas já vêm para eles de uma forma negado. Vamos seguir em frente. Vamos lá então. A origem de Lúcifer. Então nós entendemos que dentro de nós estão limpo, agora nós estamos relacionando o anticristo cá fora. O anticristo, a origem do anticristo é Lúcifer, ok? Antigamente ele habitava dentro, agora Satanás habitava dentro, agora ele habita fora. Como que seria o nome de Lúcifer? Como seria o nome do anticristo? Lúcifer. Dentro de nós ele é Satanás, fora ele é Lúcifer, certo? Existe um movimento que se ele pegar a formação correta, esse corpo fica limpo, certo? Ele fica limpo. Você trazer a verdade aqui, tá vendo? Essa palavra, ela faz uma proteção para dentro do nosso interior. Você vai ver que ele não vai ter sujeira, não vai ter contaminação emocional com o corpo nenhum, vai ter, entenda de todas as formas. Existe quando você aceita uma coisa boa de Deus, ela pode vir aqui, uma coisa boa. Você conscientizar a sua própria origem no seu corpo, você aceitar Cristo como o único mediador, como salvador de todos, né, sei lá. Eu nem gosto de falar em salvação, porque é muita falsidade sobre isso, porque o homem nunca perdeu a sua salvação com Deus, nunca perdeu. Ele perdeu a sua vida. Como que perde a sua vida? Ignorância, estupidez. Eu vou ali matar, gerar atos consequentes para o corpo. Ele mata, rouba, então ele dá a vida para a falsidade, então ele perde. Existe essa salvação emocional e essa salvação aqui que ela nunca vai ser destruída, né, até então, né. Até então ela está permanecendo, na origem de Deus, está permanecendo. Aí depois, eu não sei como Deus procede sobre isso, mas até então, todos que Deus criou está aqui dentro da sociedade. A origem de Lúcifer, ele segue o plano de Deus, porém, com um poder negado e da mesma forma. E depois que veio o sacrifício do corpo vivo, né, Deus expulsou Satanás de dentro do corpo imaginário. E este mesmo foi para fora do corpo, criando Lúcifer, a palavra da vida negada no corpo. Porém, Lúcifer, ele ganhou um poder sobre o bem e o mal, adquirindo uma sabedoria de Deus e do corpo, ou seja, a palavra da vida, e sendo esta a lei de Deus, e a negação desta palavra da vida. E isto tudo no mesmo espaço de corpo, e trazendo a palavra da vida e a imaginações dos corpos no mesmo espaço do tempo, que se aplica a todo o globo, e sendo totalmente negado no corpo, para retomar o poder que não é poder, e sendo o próprio Cristo. E com esses dois ideal, o juiz de Deus vem sobre os corpos, e sendo o corpo gloriado com o anticristo, o juiz de Deus vem sobre todos os corpos pelo bem ou pelo mal. E da mesma forma, entretanto, vós, corpos de Cristo, pode conhecer que Satanás e Lúcifer é um poder de pensamento negado, e sendo Satanás, ele está expulso do corpo de origem, e sendo Lúcifer, ele é a espécie de um pensamento negado por Deus, e da mesma forma, e podendo ter uma funcionalidade muito útil no flexionamento dos corpos e na força da união, podendo ser fiel a Deus
em todas as suas obras até a morte, para o juiz que estabelece uma ordem no corpo. Muito explicativo, muito interessante. Maravilha. Volte, releia, certo? E retoma esse texto, é muito importante. Vou retomar de novo esse contexto. Eu quero criar uma ênfase para isto. Por que que eu quero criar uma ênfase para isto? Primeiro, para que ela se torne comum e primeiro para que vocês entenderem que isto é uma realidade. Se vocês compreenderem isso, vocês deixarão de ser uma vítima social. Aprendam isso, irmãos. Entendam, né? De uma certa forma, compartilhe. Faça que, muitas das vezes, demonstre que a confiança, né? Para os seus irmãos, que isso pode ser uma coisa libertador para a gente saber que se o Filho, vamos naquela expressão, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vamos pegar essa expressão, porque existe uma ideia aqui de liberdade, e a nossa liberdade hoje, ela é comprada pela falsidade, ela vem pela falsidade. Aí não é liberdade. Porque se eu não souber como eu vou, a hora de eu sair e a hora de eu voltar à minha consciência, a hora de eu levar a consciência, a hora de eu voltar à minha consciência, eu vou sair daqui com a minha emoção, eu vou criar uma briga aqui. Então, eu, eu vou ficar oprimido por inimigo. Muitas pessoas, corpos emocionais, né, dominado pelas falsidades do corpo, todos emotivos, me cercando. Né, você não vai poder ter nada dentro da sociedade, as pessoas vai estar te observando, criando crise, você vai criar ressentimento sobre os seus interesses objetivos, você vai achar que os outros estão de olho nas suas coisas, muitas vezes nem é os outros, é você. É você que tem a mente capitalista, acha que os outros estão de olho em você. Não estou falando que essa sociedade é boa, não é nada disso. Mas primeiramente a gente temos que tratar deixar o nosso interior limpo para que as coisas realmente fiquem na mão de Deus. Por exemplo, vou te fazer uma demonstração. Hoje, por exemplo, fazer uma demonstração minha, pessoal. Vou fazer uma demonstração minha, pessoal. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui, até então, nesse exato momento, eu tenho 20 inscritos. Pelo menos é o que está escrito dentro na tela, né? Existe várias cumplicidades que é favorável a isso. Mas vamos supor que eu quero me promover dentro da sociedade a qualquer custo. À medida que eu fizer força além disso, eu vou estar mostrando o quê? O meu interesse. Então, se vier 20 pessoas é de Deus, se vier, né, 7 bilhões, né, 30 milhões, sei lá, o tanto que é de Deus, tudo é de Deus, está tudo aí. Aí o que acontece? Agora, se eu demonstrar minha emoção, fazer o movimento errado, né, demonstrar interesse. "Ah, eu mereço isso, eu trabalhei, eu tenho que ter isso". É Deus que determina as coisas. Os planos dele vai, ó, bonitinho. Eu amo essa forma aqui, sabe, é como se eu tivesse escondido no secreto. As pessoas que estão ligando a isso, né, eu acredito, Deus está levando essa mensagem a muitas, eles estão satisfeitos, eles estão igual a mim, agradecendo a Deus, adorando a Deus em secreto, na forma até Deus tomar providência de tudo. Vai ter tempo que ela vai se expandir? Vai. Que ela vai ter tempo que vai exigir um movimento mais forte, mais para a sociedade? Vai. Mas até então estou tranquilo aqui, cuido da minha vida, vou para o meu trabalho, volto. Tranquilidade, vou esquentar, vou preocupar. Essa vida simples, ela já me serve muito, já me cabe bem, certo? Se eu for fizer, se vier alguma coisa a mais, se Deus abrir a porta, vamos abrir, né, de uma forma que seja a vontade de Deus, não de um corpo emocional, certo? Deus está no controle. Mas aí se eu demonstrar essas emoções, se eu demonstrar esses meus interesses acima, eu vou estar tomando a frente de Deus.
né? Não é necessário isso. Vamos retomar esse texto aqui para a gente compreender isso de novo. Vamos lá. A origem de Lúcifer, ele segue o plano de Deus, porém com o poder negado e da mesma forma. E depois que veio o sacrifício do corpo vivo, Deus expulsou Satanás de dentro do corpo imaginário e este mesmo foi para fora do corpo, criando Lúcifer, a palavra da vida negada no corpo. Porém, Lúcifer ele ganhou um poder sobre o bem e o mal, adquirindo uma sabedoria de Deus e do corpo, né? Ou seja, a palavra da vida, e sendo esta a lei de Deus, e a negação desta palavra da vida, isto tudo no mesmo espaço de corpo, né? E trazendo a palavra da vida e as imaginações de todos os corpos no mesmo espaço de tempo, se aplicando a todos, e sendo totalmente negado no corpo para retomar o poder, que não é poder, e sendo o próprio Cristo. E com esses dois ideais, o juiz de Deus vem sobre os corpos, e sendo o corpo gloriado como anticristo. E o juiz de Deus vem sobre todos os corpos, ou pelo bem ou pelo mal, e da mesma forma. Entretanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que Satanás e Lúcifer é um poder e pensamento negado, e sendo Satanás, ele está expulso do seu corpo de origem, e sendo Lúcifer, ele é uma espécie de pensamento negado por Deus, e da mesma forma, e podendo ter uma funcionalidade muito útil na flexionamento dos corpos e na força da união, podendo ser fiel a Deus em toda a sua obra até a morte, para o juiz que estabelece uma ordem no corpo. O juiz que estabelece a ordem no corpo é a palavra da vida, é nós retomar os nossos espaços, a nós falar a verdade na presença do corpo, parar de confessar a falsidade, certo? Parar de ser gloriado com o anticristo para sermos gloriados com Cristo. Não é interessante? Muito explicativo tudo que foi dito, muito, muito maravilhoso. Deus é perfeito, tá? Todas as coisas que Deus faz é perfeito. Peço a vocês que se inscrevam no canal e finalizem o vídeo. Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior para vocês acompanhar o que foi dito antes, para que vocês alinhem a expressão junto com a minha, para que nós possamos compreender. Está nascendo várias expressões novas, eu pego as expressões que já tem dentro da sociedade, né? Aquelas que vocês estão acostumados a ouvir, para se tornar as coisas mais flexionadas, mais flexível, para que vocês possam compreender. Existem muitos mentores, eles eles falam, por exemplo, o que que eu quero dizer? Eles falam em código. O que que é falar em código? Eu pego uma expressão, por exemplo, eu vou: a Bíblia está escrita em hebraico". É. Isso é código, não é a realidade da nós, né, é um código, é hebraico. O que é hebraico? Eu não sei o que é hebraico, eu falo é português, se ela não tiver na minha língua, não me interessa o que é hebraico, que eles têm a língua deles, foi criado para aquele país, foi determinado por seu, mas isso é código, ele encanta as pessoas a falarem essa forma. Mas aí vocês entendem, essas expressões, elas nunca vai trazer uma consciência da verdadeira formação de Cristo, porque tudo quando você fala em paralelo, ela vira uma ideologia. Como que você sabe que ela está em paralelo? Você vê, né, são várias expressões aí paralelas. Quando você fala bem consciente nas coisas, né, você pode falar português, a Bíblia pode ser português, porque o que que eu quero dizer? Concluindo tudo, a palavra de Deus é único, não existe línguas que vai determinar a origem de Deus, existe línguas que determinam a nossa consciência, que é a palavra da vida, e a consciência de Deus, que hoje é Cristo, né? Na sua glória, era a sua glória mesmo, o seu poder. Hoje aqui a consciência de Deus é o próprio Cristo, e a consciência do corpo físico e emocional
é a palavra da vida. E a consciência da palavra, a consciência do corpo é a glória de um corpo comum. A verdade na presença do corpo. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.